De repente brotou um tremendo matagal. Fala, meu povo! Aqui quem fala é o Igor Seco, tudo bem com vocês? Hoje é dia de colocar no ar mais um episódio do nosso querido Apartamento 420, esse podcast bônus do TH Show. Então eu quero começar deixando aquele abraço bem apertadinho para todos aqueles de bom coração que apoiam o nosso projeto no Padrim e no PicPay. E deixar aquele beijaço para todo mundo que compõe a turma do ProErd lá no WhatsApp. Vocês são incríveis, galerinha. Muito obrigado, viu? Mas vamos lá, o episódio de hoje é para falar um pouco sobre iluminação, sobre ciclo de luz, por que é que uma planta tem que pegar 18 horas de luz no período de vegetação e por que é que ela precisa de 12 horas de luz no período de floração, e eu acho que vocês vão entender, eu espero pelo menos que em algum momento a ficha caia. Então é para prestar atenção que hoje é dia de entregar o ouro, porque pelo amor de Deus, molecada, quando o papo é luz, jardineiro dá mole demais. Então é o seguinte, primeiro você precisa ter uma certa consciência sobre as plantas que você quer cultivar, além de ter em mente que todas elas sofrem um fenômeno de adaptação. E hoje, especificamente hoje, eu vou falar um pouquinho de cultivo na rua também, o cultivo outdoor, mas não vai se acostumando, eu vou falar de um jeito que é para todos entenderem a importância da luz para o desenvolvimento da famigerada vida verde. Fechou? Então vamos lá. Começando primeiro com uma matéria básica de quarta série. Você que está ouvindo aí sabe o que é a linha do Equador. A linha do Equador é uma linha imaginária que algum velho metido inventou para dividir o planeta Terra entre parte de baixo e parte de cima, tá ligado? Só que a região por onde essa linha passa possui um clima chamado clima equatorial, que acontece solar, em volta da linha do Equador, onde faz calor o ano inteiro e não tem bem uma estação definida. Por onde a linha do Equador passa, o verão, o inverno, a primavera e o outono é sempre igual. Basicamente porque essa é a única região do planeta que fica virada para o Sol do mesmo jeito o ano todo. Enquanto o Polo Norte e o Polo Sul ficam afastados do Sol quando chega o inverno e o outono e ficam mais perto do Sol quando chega o verão, a região da linha do Equador fica na mesma distância o ano inteiro. Durante os 12 meses, ela praticamente não sai do lugar. E o que tem de especial nisso, né? O que me interessa saber como funcionam as estações do ano na linha do Equador? Eu vou te responder, meu amigo. Interessa saber quantas horas de sol uma planta pega por dia. Os países que ficam na linha do Equador, e o Brasil é um deles, não tem tanta variação na quantidade de luz durante o dia e de escuridão durante a noite. Costuma ser uma média de 12 horas de sol e 12 horas de noite em quase todos os 365 dias do ano. Enquanto isso, na Europa, por estarem mais longe do Equador, os gringos enfrentam verões de 18 horas de luz por dia e às vezes 18 horas de escuridão no inverno também. E é principalmente por isso que a vegetação dessas regiões são completamente diferentes, assim como a maconha se adaptou de maneira diferente. Se tem registros de que muito antigamente, os gregos compravam maconha da África para fazer tecido, né? Lá na região da África, que fica perto da linha do Equador, a maconha cresce alta, parece uma plantação de bambuzal e produz tanta fibra que dá para usar para uma par de coisa. E os gregos sabiam disso, então eles iam para a África e compravam as sementes dessas plantas, porque eles queriam poder plantar na terra deles e não ter que ficar comprando da África todo ano. Só que como a planta da maconha se adapta muito rápido, os gregos começaram a perceber que depois da terceira ou quarta safra, as cepas de plantas que eles tentavam manter começavam a ficar menores e ao invés de fibra para produzir o tecido, as plantas começavam a dar mais flor. E assim os gregos ficaram dependentes da África por muito tempo, porque a cada 3 ou 4 anos as plantas ficavam menores e eles eram obrigados a voltar na África para pegar mais semente e voltar a ter aquelas plantas de 3 metros de altura que eles estavam procurando. Só que aí cai a ficha, né? Porque os gregos eram pensadores, cara. Os gregos, eles ficavam olhando para as coisas, observando e se questionando por que as coisas aconteciam como aconteciam. Eles foram entendendo como essa planta funcionava. Tanto
que hoje nós temos certeza. A luz do sol faz a planta crescer e a escuridão faz a planta florir. Eu particularmente não sei se isso serve para todas as plantas, mas para maconha serve. E quando você entende isso, passa a fazer sentido porque uma planta gringa pede para fazer um ciclo de 18 horas de luz no período vegetativo que viram 12 horas durante a floração. Porque isso imita o ciclo do sol europeu e a planta europeia já sabe como reagir a esse período de luz. Enquanto isso, uma semente de maconha vinda da Colômbia, que toda sua linhagem cresceu com ciclos de mais ou menos 12 horas de sol no verão e 12 de sol no inverno, quando pega 18 horas de luz, vira uma árvore muito rápido. A diferença é que a planta europeia já entendeu que quando chegar o frio, quando chegar o inverno, ela não vai ter tanta luz do sol assim. Então ela fica baixinha e conserva energia no verão, para estar forte e se reproduzir quando o inverno chegar, que ela vai ficar 18 horas no escuro. Já a planta do Equador não. Ela sabe que vai ter pelo menos 12 horas de sol o ano todo, então ela pode dar tudo o que essas 12 horas de sol permitem ela oferecer. Eu tenho certeza que você já viu alguém falar por aí que um pé de manga rosa do Nordeste brasileiro pode chegar a 3 metros de altura. E é por isso, meus amigos, porque as plantas do Nordeste brasileiro recebem sol pra cacete no verão e no inverno, então elas têm bastante luz para crescer e ficar forte. Então, quando você tem a informação de onde a planta veio, você consegue descobrir quantas horas de luz ela precisa para vegetar e quantas horas de luz ela precisa para florir. Se veio da França, por exemplo, ela vai precisar de 18 horas de luz na vegetação e 12 horas de luz na floração. Se veio da Colômbia ou até do Paraguai, ela precisa de pelo menos 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Saber disso te ajuda quando você entende que às vezes pode ser interessante dar mais luz enquanto a planta cresce ou mais escuro quando a planta começa a florir. Quando eu plantei prenside, semente de prensado, pela primeira vez na minha casa, as flores ficaram muito mais vigorosas depois que eu passei a dar só 10 horas de luz por dia para elas. E isso tem funcionado como regra por aqui. Todas as plantas fotoperíodo que eu utilizo sempre costumam dar um pouquinho mais de horas de luz quando elas estão vegetando e um pouquinho mais de escuridão quando elas estão florindo. E eu acho que por hoje é só. Já tem bastante informação aí para vocês ouvirem e reouvirem e assimilarem, porque quando a gente entende o ciclo de luz, tudo começa a fazer sentido na hora de cultivar maconha. Mas você deve estar pensando aí, tá, beleza, falou do ciclo de luz, mas não falou como que eu faço isso dentro de casa. E ficou esperando a dica de onde um iniciante pode comprar lâmpada barata para começar um cultivo sem muito investimento, não foi? Eu sei que você ficou se perguntando sim. Então eu vou dizer o que eu, Igor Seco, uso na minha casa. Eu tenho 2 refletores micro LED de 100 watts com 10.500 lumens de luz branca fria e 2 refletores micro LED de 100 watts com 10.000 lumens de luz branca quente. Procura no Google, exatamente como eu falei, que você certamente vai cair em algum site que vende essas lâmpadas. Eu mesmo não gastei nem R$300 para comprar essas 4 e realmente eu não achei muito caro, ficou dentro do meu orçamento e já tô indo pro meu 3º ano de cultivo usando essas mesmas lâmpadas, tendo um rendimento que para mim tá sendo ótimo de custo-benefício. Mas é claro que se você quiser maconha de Hollywood, o investimento é um pouquinho maior. Aí, meu amigo, você vai ter que gastar um pouco sim, e esse valor pode passar de 300 e chegar a R$1.000, R$2.000 fácil. Fica tranquilo, a gente vai falar mais de iluminação aqui no apartamento 420, mas por enquanto, amigos e amigas ouvintes, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Se tiverem alguma pergunta, apareçam lá no meu Instagram, @IgorSeco, e me mandam uma mensagem que a gente vai discutir e eu vou tentar responder tudo que chega para mim através desses episódios bônus aqui do TH Show, fechou? Então é isso, meus amigos, muito obrigado por me acompanharem nessa jornada. Um abraço para todo mundo e a gente se fala na próxima oportunidade. Falou! Rádio Hemp.